Ok. Bom, irmãos, então, na oração da igreja, deixa eu chegar lá. São os mesmos pedidos, né? Sociedade, família, governo, avivamento espiritual, frequência na EBD nos cultos de quintas e domingos. Regularidade nas contribuições, evangelismo e missões. Lembrarmos também dos enfermos, presbíteros, diáconos, irmãos desanimados, desestimulados e desempregados. Vejam só, a família missionária tem o meu professor, reverendo Daniel Charles Gomes, e sua esposa, que é minha colega de turma, Márcia, coincidência, e sua filha Ruth, estão lá em Tarrara, lá no litoral, na praia. Eu conversei com o pastor Daniel na sexta-feira, lá está fazendo 40 graus agora no verão. E a missão deles lá tem sido uma bênção, graças a Deus. Vamos orar o pastor Daniel e pela Márcia essa semana. Bom, eu vou fazer então a oração pelas missões, olhando em especial pela família missionária dessa semana. Vou pedir ao Moreira, por gentileza, para orar pelo Brasil, né, pelo país, por essa flexibilização que está havendo, orar para que tudo corra bem, né? Pedir para Celina, por gentileza, para orar pela nossa igreja, né? Pelo avivamento da nossa igreja, pela regularidade nos dízimos, nas ofertas e pela reabertura da igreja, né? Vamos orar. Senhor Deus, gracioso, digno de honra, glória, louvor e adoração. Nos colocamos diante de Ti nessa tarde tão agradável, de tempo quente, após cultuarmos ao Senhor, após ouvirmos o sermão de domingo pela manhã, estamos agora à tarde na escola bíblica. Senhor, pedimos a Ti, Pai, tem misericórdia, Pai, sobre nossas vidas. Ó Deus, e nesse momento especial pedimos a Ti misericórdia pelas missões. Ó Deus, nesse momento em especial, há muita dificuldade, ó Deus, nas missões. Os dízimos caíram, as ofertas caíram, o dólar aumentou, as moedas aumentaram em geral. Os missionários, Senhor, têm passado dificuldade, não só no estrangeiro, mas também nas missões brasileiras. Senhor, pedimos a Ti, tem misericórdia, Pai, das missões, tem misericórdia desses missionários, Senhor. Acuda-os, Pai, com o sustento, Pai, necessário. Acuda-os, Pai, com Teu Espírito Santo, para que eles levem a missão para a Tua honra e glória. Senhor, pedimos a Ti, em especial, essa semana, pela família do meu professor, reverendo Daniel Charles Gomes, que estão lá em Tarrara, no Japão. Sabemos o quão difícil é a missão nesse país. Senhor, pedimos a Ti, dê, ó Deus, graça, força, aviva, Senhor, esse casal, essa família, aviva, Senhor, a igreja presbiteriana Cristo é Vida de Tarrara, o Japão, Senhor. Aviva aqueles irmãos, que a Tua obra cresça no meio daquela cidade, no meio daquela população, Senhor, de cultura tão diferente da nossa. Ó Deus, oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pai querido e Pai amado, mais uma vez e ainda na tua presença, queremos te agradecer, Deus, por tudo que você tem feito por nós, por tudo que você tem de fazer. Nos lembrando, Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia, ela é constante em nossa vida, Senhor Deus, independente de onde nós estivermos.
Nesta tarde, Senhor Deus, queremos te agradecer também, Senhor Deus, pelo privilégio de ouvir a tua palavra, Deus, ser alimentado por ela. É ela que nos indica o caminho, Senhor Deus, a seguirmos, Senhor meu Deus, e como agradar ao Senhor, Pai amado. Obrigado pelo nosso país, Deus. Sabemos que nosso país passa por dificuldades, Senhor meu Deus, em virtude dessa pandemia, Senhor Deus. E pessoas, Senhor meu Deus, têm morrido. Neste momento há um certo relaxamento, Senhor meu Deus. Por isso nós te pedimos, Deus, cuida de nós, Senhor Deus, como você tem cuidado, Senhor Deus. Não permita, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, ocorrer mais problemas, Senhor Deus. Que as pessoas, Senhor Deus, se conscientizem, Deus, que realmente a doença, ela mata, Senhor Deus. E às vezes, Senhor Deus, a pessoa, naquele desespero de sair de casa, naquela vontade louca de passear, Senhor Deus, ela esquece quais cuidados deve tomar. Por isso, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, seja conosco, Senhor Deus. Abençoa a vida da Marlene, também está em Montes Claros. Abençoa o seu retorno, abençoa a sua família lá, Senhor, meu Deus. Cuida dela, Pai amado. Cuida do Márcio e toda a sua família lá. Também queremos nos lembrar da Dona Lúcia. Senhor, meu Deus, lembrar também da Dona Cida. Que o Senhor venha, Deus, restaurar a saúde plena dela, Senhor, meu Deus. E que, Senhor Deus, mesmo, o Senhor cuida delas com carinho, Pai. Obrigado. Também, Senhor Deus, agradecemos pelos dízimos e ofertas que têm chegado à tua casa, apesar desse momento de pandemia que foi dito aqui, a arrecadação tem caído, Senhor Deus, mas o Senhor tem suprido e não dá suporte. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que a obra é do Senhor, não é nossa. Muito obrigado por tudo. É o que te pedimos e oramos em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Senhor, Fala mais alto, né? Senhor, te agradecemos mais uma vez por esse dia, teu nome, pela abertura da igreja. Que o Senhor possa nos abençoar ali naquele lugar. Que aquele lugar seja uma bênção para as pessoas. Que elas possam ser abençoadas, renovadas, vivificadas ali. Quero te pedir por todos os departamentos, pelos membros, por aqueles que estão afastados. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga o Senhor o nosso convívio, em nome de Jesus. E nos abençoa ali, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Vou compartilhar o nosso slide aqui. Agora os irmãos estão vendo. Bom, vamos começar nossa aula então. Bom, fazendo aquela breve recapitulação da aula passada, né, para nós nos situarmos ao longo da nossa jornada, né, pela Bíblia, né, pelos 66 livros, ainda no Antigo Testamento. Nós terminamos a aula passada o livro do profeta Jeremias. E nós vimos que o livro, a vida do profeta Jeremias foi num momento muito difícil, né, da nação de Israel, do reino de Judá, mais especificamente. Era o período logo anterior ao exílio, ou seja, estava bem próximo o julgamento da nação. É aquele período depois do reinado de Manassés, que foi aquele rei terrível, né? Que a nação realmente desandou depois do reinado de Manassés.
Então é nesse período aí, entre essa desandada e o julgamento final, que Jeremias tem o seu chamado e o seu ministério em Jerusalém. Vimos que as reformas propostas por Josias, então Manassés veio, depois seu filho Josias assumiu. E Josias tentou fazer umas reformas na nação de Israel. Porém, as reformas de Josias não chegaram ao coração do povo. O pecado continuou como modo de vida em Judá. As pessoas viviam, existiam, comiam, bebiam água, tudo pelo pecado. Tudo. Era o modo de vida em Jerusalém. Era o pecado. Infelizmente, chegou um momento em que nós vimos que não era mais tempo para arrependimento, ou seja, não tinha mais como um arrependimento. Era um momento de refazer tudo, né? Era um momento de, assim como nós dissemos há 2 aulas atrás, né? Quando uma horta fica tomada pelo mato, né? Não tem nada a se fazer a não ser passar enxada em tudo, né? Arrancar todo o mato e deixar a terra sem nada, né? Então, é exatamente isso o que acontecia em Israel. Era tempo de renovação mesmo da nação. Jeremias mostrou Deus como justo, ou seja, um Deus que pune o pecado. Porém, Deus também é bondoso e Deus é fiel à sua aliança. Deus é fiel à sua aliança. O Senhor prometeu, lá em Gênesis 3,15, a semente da mulher que iria derrotar Satanás. A semente da mulher ainda iria vir, ainda ia ser depois de Jeremias. Deus estava comprometido com a sua promessa e não deixou a linhagem messiânica se acabar. O povo de Deus havia desprezado a aliança que Deus fez com a própria nação, né? Deus fez uma aliança com o povo e o povo despreza essa aliança. Nós vimos também uma coisa muito interessante a respeito de Jeremias. Jeremias, ele sabia que falava da parte de Deus. Sabia que Deus falava por meio dele. Todos os obstáculos ou todas as acusações que Jeremias teve ao longo de seu ministério, a justificativa dele, a defesa dele era: o Senhor me mandou dizer isso. O Senhor me mandou dizer que Jerusalém vai ser destruída. Então, essa era a defesa dele e ele tinha consciência de seu chamado, o chamado difícil, né? O chamado para a renovação. Nós vimos que o remanescente fiel, por fim, depois do tempo de arrependimento ter passado, agora era o tempo de renovação. Mas depois desse tempo de renovação, o remanescente fiel viria. Após o julgamento, esse remanescente fiel iria voltar para Jerusalém. E, irmãos, é esse contexto exato, né? O próprio nome do livro que nós vamos ver hoje diz Lamentações de Jeremias. Então, é nesse contexto que o livro de Lamentações é escrito. Então, vamos começar o livro de Lamentações. O slide diz assim: escrito pelo profeta Jeremias e o seu discípulo Baruque. Bom, isso a gente já tinha visto, né, na última aula. Na última aula não, há 2 aulas atrás, que foi a primeira aula do livro do profeta Jeremias. Então nós temos essas possibilidades aí da escrita. Ou foi Jeremias, ou foi aquele discípulo dele que chamava Baruque, que inclusive eu li uma passagem na última aula que dizia acerca de Baruque. Então são essas 2 possibilidades. E o que importa aqui é que Lamentações, assim como o livro do profeta,
foi escrito bem na época dos acontecimentos, foi escrito bem ali no tempo após os acontecimentos da vida de Jeremias. Data, com datas entre 586 e 516 a.C. Esses 586 aí, espero que os irmãos lembrem, né? Mas assim, é um pouco chato ficar decorando data, né? Mas 586 foi o ano em que Jerusalém foi destruída. Então, 586 foi o ano do exílio da nação de Judá. O cerco a Jerusalém começou em 587 e, por fim, Jerusalém foi destruída em 586. E o livro de Lamentações vai refletir esses fatos. Então, ele só pode ter sido escrito depois desses fatos, né? E aí colocaram uma data limite em 516 a.C. Propósito diz assim: expressar e orientar outros em suas expressões de lamento sobre as terríveis condições impostas sobre Jerusalém e sobre o povo de Deus pelos babilônicos. É interessante porque o livro é bem claro. Aliás, o livro não, o título do livro, né? É bem simples, né? Lamentações. O livro, então, é um lamento. E se os irmãos estão bem lembrados lá das aulas de Salmos, nós vimos os Salmos de Lamento. E o que eram, né, os lamentos? O lamento é um cântico de desorientação, abandono, angústia, dor e sofrimento em que o autor clama por ajuda. Clama que Deus olhe para aquela situação. Então, o lamento é um cântico que logo depois de uma situação difícil que o autor passou. Nós vimos salmos de lamento de Davi, nós vimos salmos de lamento dos filhos de Asaf. Então, o lamento tem essa característica. Inclusive, alguns capítulos de Jó são considerados lamentos, né? Quando ele reflete sobre aquela situação difícil, né, que aconteceu, que estava acontecendo com Jó. Então, o lamento tem essa característica. O autor se sente abandonado, o autor se sente angustiado, o autor se sente dolorido, o autor está sofrendo por causa de alguma coisa. Está sofrendo. E ele clama por ajuda. Clama que Deus olhe para ele. Isso é um lamento. Então, o livro de Lamentações vai tratar de um lamento de Jeremias. E, para ter uma correta interpretação do livro de Lamentações, assim como qualquer outro, isso nós já estamos dizendo, né, desde a aula 1, nós estamos na aula 45, então, para ter uma correta interpretação, nós temos que entender o seu contexto. Na verdade, eu acho que todo mundo deve saber qual é o seu contexto, né? Jeremias vai lamentar o quê? Jeremias vai lamentar a destruição de Jerusalém. Então, Jerusalém foi destruída em 586 a.C. Então, foi aquele cerco de Nabucodonosor que culminou com a invasão e destruição da cidade. Mas é interessante porque a linguagem do livro de Lamentações é uma linguagem forte. É uma linguagem que muitas das vezes nós ficamos distantes demais dela, né? Nós não conseguimos nos estar, vamos dizer assim, compartilhando no mesmo sentimento, né? A gente não consegue ver o sofrimento do profeta. Por quê? Porque é um tempo muito distante, né? Olha assim, 586 a.C., né? Nós estamos em 2020, né? São muitos anos de diferença, muitos anos.
Por isso, nós vamos tentar aqui, nessa aula, voltar um pouco no tempo, para entender mais de perto essa situação que levou o profeta Jeremias a escrever esse livro, a escrever esse lamento. Bom, o exílio e a queda de Jerusalém foi o ápice de uma longa batalha entre o povo de Israel e seu Deus. Nós estamos vendo isso há várias aulas, e, enfim, desde o livro de Reis, nós vemos que o povo de Deus rejeitava a aliança. O Senhor advertira seu povo há muito tempo, através de Moisés, de que a sua presença, o favor de Deus, dependia da obediência à aliança. Dependia da obediência aos preceitos que Deus estabeleceu com os israelitas no Monte Sinai. Esses preceitos, os preceitos estão basicamente no livro de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Mas essa advertência específica de que o favor de Deus depende da obediência à aliança está lá em Deuteronômio 28, versículos 15 a 68, se os irmãos quiserem conferir depois. Então, o povo de Deus estava consciente disso. Deus exigia a obediência à aliança. Apesar disso, Deus permaneceu fiel ao seu povo durante muitos anos de rebelião e pecado. Muitos anos em que Israel foi rebelde, Deus esteve do lado do povo. Deus enviou profetas um atrás do outro, para trazer o povo de Deus de volta à aliança, para reavivar a aliança do povo. Deveria ser uma relação sincera, uma relação de vida, né? Uma relação vital entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Porém, irmãos, o ponto sem retorno se deu com a morte de Josias, no ano de 609 a.C. O rei e seus seguidores tentaram acabar com a apostasia religiosa, né? Instituindo várias reformas na sociedade e no culto. Isso tudo nós vimos e nos referimos agora, né? As famosas reformas propostas pelo rei Josias. Se os irmãos quiserem conferir o conteúdo dessas reformas, está lá em 2 Reis 22 até 2 Reis, os capítulos 22 e 23 de 2 Reis. O rei Josias tentou, então, resgatar a aliança com o povo. O seu reinado, o reinado de Josias, experimentou um alívio momentâneo da dominação estrangeira. Israel, por juízo de Deus, se tornou como que um fantoche, né? Nas mãos das grandes potências, né, da época, Egito, Assíria, Babilônia. Então, Israel era uma coisa ali no meio do caminho que era manipulada facilmente. Mas, quando o rei Josias foi morto em campo de batalha, Judá se tornou agora muito mais um fantoche no jogo de poder das superpotências da época. Israel, após Josias, foi completamente dominado por essas superpotências, Egito e Babilônia. O filho de Josias, Jeoacás, subiu no trono, substituiu então seu pai Josias. Embora ele fosse provavelmente um dos filhos mais jovens, Jeoacás sucedeu o pai com a expectativa de continuar a sua política anti-egípcia e pró-babilônica. Bom, então vamos explicar. Os irmãos lembram qual foi o erro final de Josias? Não lembram? Foi aquela
quando os emissários babilônicos, né, que iriam parabenizar o rei por aquela vitória, né, provida por Deus, quando morreram mais de 65 mil soldados do exército assírio, por intervenção do anjo do Senhor, então Babilônia mandou emissários para parabenizarem, e Josias abre as portas do templo, Josias abre as portas do palácio real, Josias mostra tudo para os babilônicos acharem que Josias, que Israel era muito importante. Ou seja, Josias, a partir daquele momento, fez uma aliança com a Babilônia. Então, por isso que Israel se tornou pró-Babilônia, aliançado com Babilônia, deixando o Egito de lado. Agora, Josias, Israel, se aliou com Babilônia. Em função dessa posição política, então, em função de Israel estar aliançado com Babilônia, quando Neco, faraó egípcio, foi repelido pela Babilônia, ele tentou solidificar a sua base de poder no Oriente. Então, o faraó Neco foi mostrar seu poder para Jerusalém, mostrar seu poder para Judá. O que esse faraó fez? Exilou Jeoacás e colocou no trono Eliaquim, seu irmão, a quem renomeou Jeoaquim. Então saiu Joacás e entrou Jeoaquim. Joaquim se tornou um vassalo do Egito, basicamente. O faraó tinha pegado Joacás e tirado e colocado Joaquim, e Joaquim estava ali para fazer o que o faraó mandava ele fazer, basicamente. E esse rei Joaquim ficou famoso pelos seus conflitos com Jeremias. Jeremias 1:3, 24:1, 27:1, 20, 37:1, 52:2, várias são as passagens de conflito do rei Joaquim com Jeremias. Então, os irmãos estão vendo, né, como que Judá é um joguete, né, nas mãos das nações. Em 605, Nabucodonosor, ainda general babilônico, dominou os egípcios em Carquemes e os expulsou de volta para sua pátria. Então, essa batalha de Carquemes, que é amplamente documentada pela história mundial, Babilônia virou o jogo sobre o Egito. Babilônia passou a ser influente agora também naquela região de Israel. Agora, toda a Síria e Palestina estavam prontas para o saque babilônico. Após um período de atraso causado pela morte de Nabopolassar. Nabopolassar era o rei de Babilônia. Agora rei Nabucodonosor, então Nabucodonosor era general e agora se torna rei. Nabucodonosor volta para Judá em 604 e faz Jeoaquim seu servo. Isso está lá em 2 Reis 24:1. Porém, assim que a oportunidade se apresentou, Jeoaquim voltou-se para o Egito. E isso levou à primeira incursão babilônica. Os irmãos lembram lá das aulas de Crônicas e de Reis, que foram três ataques a Jerusalém. A primeira foi essa no reinado de Joaquim, em 598. Depois, posteriormente, teve uma segunda, que o profeta Ezequiel foi, e uma terceira, que foi a derradeira, né? Que foi a que destruiu Jerusalém. Jeoaquim, nessa ocasião, não estava lá para encontrar Nabucodonosor, porque ele teria morrido, né, nesse meio do caminho. O texto bíblico não dá qualquer indicação de por que Joaquim teria morrido. Especula-se que ele foi assassinado, mas não sabemos ao certo. Bom, o fato de Joaquim morrer simplesmente significou que seu filho Joaquim, então Joaquim tinha um filho que chamava Joaquim, cuja tarefa
invejável, né? Muito invejável. Era de simplesmente esperar, né, a arremetida do exército babilônico, né? Joaquim tinha 18 anos, tinha uma superpotência vindo em cima dele com seus exércitos. Uma tarefa invejável mesmo, né? 18 aninhos, Joaquim. Felizmente, Joaquim foi derrotado rapidamente. Ele foi levado para a Babilônia e um membro da família real, supostamente pró-babilônico, chamado Matanias, que foi renomeado Zedequias, foi colocado no trono. Zedequias cometeu o erro fatal de se rebelar contra a Babilônia. Está lá em 2 Reis 24, 21. Zedequias se rebelou contra Nabucodonosor. Isso causou a destruição final de Jerusalém, em 587, 586 a.C. Bom, essa volta toda para chegarmos aqui. Lamentações foi escrito em reação à devastação física da cidade e expressa angústia psicológica e espiritual em razão do abandono de Deus e sua hostilidade ao seu povo. Então, essa é a característica do lamento. Jeremias estava se sentindo angustiado, desamparado, ferido, machucado, e clama a Deus por sua misericórdia, clama a Deus pela sua ajuda, por causa da destruição de Jerusalém. Essa imagem aí, os irmãos estão vendo no slide, né? É uma reconstrução não, né? Porque da ideia que reconstruíram, mas é uma imagem representando como seria Israel nesses tempos, né? A Jerusalém antiga, antes da destruição por Nabucodonosor. Esse é o contexto do lamento. Jerusalém foi destruída sem piedade. Irmãos, vejam essa imagem. Imaginem, irmãos, uma cidade próspera, uma cidade poderosa, uma cidade bem construída. Uma cidade que nos tempos de Davi, nos tempos de Salomão, foi uma das cidades mais poderosas de todo o mundo, Jerusalém. Uma cidade fortificada. Os irmãos podem ver aí na reconstrução o muro que circunda a cidade. Também lá atrás, deixa eu colocar aqui, lá atrás também os irmãos podem ver o muro. Não sei se os irmãos estão vendo a minha setinha, mas os irmãos podem ver que lá atrás o muro então, era uma cidade muito bem fortificada. Os irmãos imaginem que era uma cidade no centro de uma rota de comércio rica, no centro, no meio de uma rota de comércio que iria desde a Mesopotâmia até o Egito, ou seja, ia desde Babilônia até o Egito. Então, as mercadorias para circular entre Egito e Babilônia necessariamente passariam próximas de Jerusalém. Veja como era uma cidade central, uma cidade rica. Veja aí o templo, né? Aí está focalizando o templo. Veja que construção, desculpa o anacronismo, né? Mas faraônica. Olha que construção grandiosa, né? Deus ordenou essa construção e os israelitas construíram o templo. Salomão construiu o templo que foi preparado por Davi. Era uma cidade rica. Veja o fundo, como eram casas bonitas, casas boas, casas da nobreza israelita. Uma cidade também que tinha fontes de água no meio do deserto. Irmãos, eu não sei se os irmãos têm noção do que é um deserto, mas eu tenho um colega, além do professor Daniel, é o Tiago Charaba. Ele está indo
ser missionário na região do Kurdistão. Ele foi, ano passado, fazer um reconhecimento de campo lá no Kurdistão. Antes dele ir definitivamente, ele ia agora, mas pela pandemia tiveram que adiar a ida. Irmãos, ele disse que chegou no outono. E quando ele chegou no outono, estava fazendo 48 graus. Irmãos, eu não sei o que é 48 graus. Eu sei que é uma coisa assim, deve ser uma coisa terrível, 48 graus. A Marlene está em Montes Claros. Montes Claros é uma cidade quente, que eu sei que é, mas 48 graus, eu não imagino que seja 48 graus. E os habitantes lá do Kurdistão sabem, informaram para o Tiago que lá, durante o verão, faz 58 graus, faz 60 graus. E sabe quanto que faz no inverno? Menos 17 graus. Irmãos, é uma condição assim dificílima de vida, o deserto. Essa região é uma condição dificílima. O Kurdistão é próximo aí a Israel. É uma região dificílima de vida. Pense como é fundamental ter água. Como é fundamental ter água, principalmente para uma fortificação tão grande, para uma cidade tão grande como Israel. Irmãos, o mais importante, uma cidade escolhida por Deus Todo-Poderoso para estar em relacionamento com Ele. Jerusalém era o centro do povo de Deus. Jerusalém era a capital do povo de Deus. Jerusalém era onde todo judeu tinha que ir uma vez por ano para sacrificar e ter seus pecados redimidos. Era o centro religioso de uma nação rica e próspera. Aí nós temos uma outra representação da Jerusalém antiga, né? Com a sua muralha aqui representando o templo também, o palácio ao fundo do templo. Não sei se os irmãos estão vendo minha setinha, então tem o templo aqui e ao lado tem o palácio. E aqui nessa região de cá mostra a Jerusalém antiga e ao fundo a Jerusalém nova. Veja que cidade grande, uma cidade cosmopolita mesmo, né? Uma capital importante. Uma cidade em que a palavra de Deus estava presente. Irmãos, apesar de tudo isso, apesar de tantas bênçãos, disso tudo que nós citamos agora, essa cidade desprezou Deus. Essa cidade desprezou o Deus que deu tudo isso para ela. O povo de Jerusalém se esqueceu de Deus que os tirou do Egito, da casa da servidão. O povo de Israel, o povo de Jerusalém esqueceu de que eram escravos no Egito e saíram pela bênção de Deus. Os reis se tornaram corruptos. O povo se tornou idólatra. Os sacerdotes se desviaram. Jerusalém, o centro do povo de Deus, a cidade que era o centro da nação de Israel, foi julgada. Essa tão grandiosa cidade, então, é colocada em juízo. Os babilônicos, então, cercam a cidade. Por muito tempo não entrava nem saía nada de Jerusalém, por cerca de 1 ano. O aqueduto construído pelo rei Ezequias, o registro dessa obra está lá em 2 Crônicas 32:30. Então, Jerusalém foi crescendo e não tinha água suficiente mais para aquele tanto de gente. Então, o rei Ezequias fez uma obra de um aqueduto subterrâneo que levava água para o centro da cidade.
Esse aqueduto foi bloqueado e a água não chegava mais em quantidade suficiente para os israelitas durante o cerco. Um parêntese, esse aqueduto, que a palavra de Deus cita lá em 2 Crônicas 32:30, já foi escavado e hoje em dia, se os irmãos forem em Jerusalém, os irmãos podem visitar lá o aqueduto do rei Ezequias. Nabucodonosor, depois de cerca de 1 ano de cerco, né? Ou seja, nenhuma comida entrava, nenhuma comida saía da cidade, nenhuma mercadoria entrava, nenhuma mercadoria saía, a água não chegava em condições suficientes. O lixo não saía da cidade. Depois desse cerco, Nabucodonosor invade Jerusalém. O exército babilônico entra nas muralhas de Jerusalém, quebra as construções, mata pessoas, queima as casas. Os irmãos podem ver e essa linda pintura do nosso irmão William Bracey Hall. Ele é estadunidense. Recomendo que os irmãos que gostam de arte pesquisem as obras desse artista. Ele pinta muitas coisas com temas bíblicos. É muito impressionante a pintura dele. Vejam a representação da destruição de Jerusalém. A cidade sendo incendiada ao fundo, e aqui as pessoas indo andando mesmo para o exílio, indo andar 1000 quilômetros para a cidade de Babilônia para ser exilados lá em Babilônia. Veja que sofrimento terrível não passou Jerusalém. O exército de Nabucodonosor era numeroso. Nenhum israelita, nenhum habitante de Jerusalém passou impune passou, vamos dizer assim, batido do exército de Nabucodonosor. A guerra, então, é travada. Mas, irmãos, nós já sabemos quem vai vencer. O lado que vai vencer é o lado que Deus deu a vitória. E Deus deu a vitória a Nabucodonosor. Deus deu a vitória à Babilônia. Irmãos, Jeremias havia predito isso. Essa é a destruição que Jeremias tinha anunciado. É um juízo terrível, por isso que o profeta Jeremias dá aquelas expressões o tempo todo ao longo de seu livro, de que ele estava assim, seus ossos estavam doendo, né? Sabendo do sofrimento que Jerusalém ia passar. Essa imagem aí, essa pintura, é do Juan de la Corte, que representa também essa queima de Jerusalém pelo exército de Nabucodonosor. Aí nós temos uma cena, né, da batalha, né, bem vívida, a pintura desse autor renascentista. Veja a riqueza, né, da carruagem babilônica, né, de ouro, e vejam aí os soldados derrotados, caídos pelo chão, e veja Jerusalém com suas grandes muralhas, com suas muralhas tão poderosas, com seu templo tão precioso sendo queimada, sendo devastada, sendo destruída. O centro da religião do povo de Deus estava sendo queimado e destruído. E, irmãos, nem o templo do Senhor escapou da destruição. Lembra que nós vimos no livro de Jeremias que alguns israelitas confiavam que o templo seria o refúgio para eles? Nós vimos que tinham alguns que viviam de forma depravada, alguns que viviam
a pecar e a pecar sem nenhuma consciência, e pensavam que Deus nunca iria destruir a sua cidade, nunca iria ajuizar o seu povo. Por quê? Porque a cidade era de Deus, porque Deus instituiu a cidade, porque Deus ordenou que o templo fosse construído. O templo era de Deus, então Deus não queria destruir o seu templo. Irmãos, pensamento equivocado. Davi preparou a construção do templo. Salomão fez toda a obra, grandiosa obra do templo. Era um local riquíssimo, um local que nós vimos nas nossas aulas lá do livro de Samuel, uma animação que mostrava o templo, a riqueza que era o templo. É impressionante a riqueza do templo. Irmãos, toda aquela riqueza, todo aquele ouro, todo aquele bronze, toda aquela riqueza, foi tudo quebrado, foi tudo destruído, foi tudo queimado pelo exército de Nabucodonosor. Outra pintura demonstrando isso pelo artista Francesco Hayes. Aí tá mostrando o fundo, né, do templo, e as pessoas no desespero, né, querendo sair do incêndio, pulando do muro atrás do templo, com os soldados, né, dando conta, matando os israelitas, enquanto esse juízo acontecia. Irmãos, esses que confiavam no templo também foram ajuizados. Irmãos, agora que nós temos aí um panorama melhor, essa é a situação em que o profeta Jeremias se refere nas suas lamentações. Irmãos, o lamento é um cântico de desorientação, de abandono, angústia, dor e sofrimento, em que o autor clama por ajuda, clama para que Deus olhe para aquela situação. Irmãos, veja a angústia que o povo de Deus estava sofrendo. Veja com os olhos. É uma reconstrução, é lógico, né? Mas serve para nós entendermos um pouco mais do que o povo de Deus passou. Muitos ímpios morreram, mas, irmãos, tementes ao Senhor também morreram na invasão de Jerusalém. Muitos morreram. Jeremias se dirige a Deus no meio de sua angústia, no meio da sua tristeza, no meio da desolação e ruína da cidade de Davi. E, irmãos, o livro de Lamentações é um livro bem curtinho, são só 5 capítulos. Os primeiros 2 blocos relatam a tristeza de Jeremias, um lamento de Jerusalém. Ainda mais, o segundo bloco identifica que o julgamento veio de Deus. O julgamento veio de Deus. A ira do Senhor contra Judá. Lamentações capítulo 2. A ira do Senhor contra Judá. O sofrimento coletivo de Israel era resultado dos séculos de pecado, dos séculos de desobediência do povo de Deus. E o terceiro bloco, que é o terceiro capítulo, né? Cada capítulo é um bloco, mostra que existe esperança. Existe esperança. Olha o que diz aqui. Lamentações 3,
É um texto bem conhecido, o texto mais conhecido de Lamentações, com certeza. Lamentações 3, 22 a 25, diz assim: Bom é aguardar a salvação no Senhor, e isso em... Não, peraí. 22, desculpe. Estou lendo 26. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. E olha o versículo 25. Para quem o Senhor é bom? Para os que esperam nele e para os que nele buscam. O importante, irmãos, é que a esperança vem para aqueles que vão até Deus em busca de ajuda. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que estão em aliança com Ele, a esperança vem para eles. Mesmo com essa situação horrível, mesmo com essa situação horrível, a esperança vem para os que são fiéis a Deus. E a esperança virá primeiro com o retorno, né, com o remanescente fiel. Ou seja, aquele povo que era fiel a Deus ainda no exílio, depois de 70 anos desses fatos que nós vimos agora. Esse povo que ainda era fiel retorna para Jerusalém, 70 anos depois. Aqui está o cumprimento da esperança. Concluindo, irmãos, embora Israel tenha pecado no passado e Deus tenha executado o juízo previsto na aliança, Deuteronômio 27 e 28, o povo roga por misericórdia. Embora Deus tenha executado o juízo, o povo roga por misericórdia. O povo fiel pede ajuda a Deus, esperando que Deus o perdoe, que o povo redima o seu povo. A misericórdia de Deus é maior do que a sua ira. A misericórdia de Deus é maior do que a sua ira. Irmãos, encerramos por aqui. Então, eu aguardo se tiver ainda algum comentário, alguma questão. Rafael, Oi. eu acho, assim, eu fico vislumbrando essas fotos que você deixa aí, né? É lógico que a gente, como ser humano, você viaja naquele momento até lá. E aí eu me pego imaginando como é que é a grandeza de Deus, né? Ele escrevendo toda a sua história. E você reparou? Nada acontece sem antes Deus não mandar um aviso, né? Eu acho assim, fascinante. Nada acontece sem um aviso antes. Sim, é verdade. Tá bem? Bom, irmãos, se ainda tiver algum comentário. Sabe o que eu acho engraçado? Eu vejo essas fotos. É, é tão incrível o registro que tem, né, das coisas, da cidade. É muito interessante, assim, você vê, é como se fosse uma ilustração da Bíblia, né? É bem interessante mesmo. E esse último versículo que você falou aí, Rafael, eu penso tanto nisso, como que a misericórdia de Deus sobre nós é grande, é maravilhosa, sabe? É muito,
É tremendo Lamentações demais, 3:22. sabe? É bom demais saber disso. Que a misericórdia de Deus se renova sobre nós, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, irmãos, podemos encerrar aqui. Eu vou terminar aqui a gravação.